Olá, seja bem-vindo ao dia 316 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos juntos caminhando para o final, da reta final da nossa leitura bíblica anual. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura no último capítulo do livro de 2 Reis, no 2 Reis, no capítulo 25, iremos a Hebreus, no capítulo 7, iremos começar hoje o profeta menor Amós, no capítulo 1, e iremos a Salmo 145. Aqui no último capítulo de 2 Reis, nós vamos fazer a leitura sobre a queda de Jerusalém, nós vamos também ler sobre Joaquim sendo liberto da prisão. Vamos a essa leitura do último capítulo de 2 Reis, diz assim: Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção do Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia, em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebu-Zaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém e todos os seus edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebu-Zaradã derrubou os muros de Jerusalém. Ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres da cidade, do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes, os tanques de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As duas colunas, o tanque, o suporte que Salomão fizera para o templo do Senhor, era mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraias, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar do país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos os reis da Babilônia em Ribla, ao rei da Babilônia, em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Ramate, o rei mandou executá-los. Assim, Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraias, filho de Netofatatita, Tanumete e Zazanias, filhos de Maacatita. Todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Zedalias como governador. Ele e seus soldados foram falar com Zedalias em Mispa. Zedalias fez um juramento a esses líderes e aos seus soldados, dizendo: Não tenha medo dos oficiais babilônios, estabeleçam-se nesta terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhe irá bem.
Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias, e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispa. Então, com todo o povo, desde os crianças até os mais velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilônios. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Évil Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês, e ele o tratou com bondade, e deu seu lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim Joaquim deixou suas vestes de prisão pelo resto da sua vida e comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Vamos agora ao Novo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, nós faremos a leitura de Hebreus, no capítulo 7, onde vai falar do sacerdote Melquisedeque, também vai falar de Jesus sendo a semelhança a esse sacerdote. Vamos a essa leitura de Hebreus capítulo 7, diz assim. Hebreus capítulo 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, e quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele que quem se declara que vive. Pode até se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, abre parênteses, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, fecha parênteses, por que haveria ainda necessidade de levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele quem se dizem essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdote. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto, sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Abre parênteses, porque a lei não havia sido aperfeiçoada alguma coisa. Fecha parênteses. Sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornam sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia da aliança superior. Ora, aqui daquele sacerdote tinham havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltados acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não teve nenhuma necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele o fez, uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre.
Vamos agora à leitura do profeta menor Amós. Hoje nós começaremos a leitura do capítulo 1 aqui do profeta menor Amós. O profeta menor Amós, ele vai começar a falar no seu capítulo 1 sobre o julgamento dos povos que são vizinhos de Israel. Vamos ler qual é essa sentença e quais são esses julgamentos? Diz assim, profeta Amós, capítulo 1. Palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões, a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Neste tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos, porei fogo na casa de Israel, e chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativo as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod, e aquele que segura o cetro de Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra os últimos dos filisteus. Diz o Senhor o soberano. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos, porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a sua compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon, e ainda que por mais 4 não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra, no dia de combate. Em meio aos ventos violentos, num dia de tempestade, o seu rei irá para o exílio e toda a sua corte com ele, diz o Senhor. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá em Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 145. Aqui em Salmo 145 é um salmo de louvor, um salmo de cântico, e ele é composto por Davi. Vamos a essa leitura, a esse cântico de adoração? Diz assim, Salmo 145. Eu te exaltarei, meu Deus, e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. Meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graça todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os teus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam e de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos quanto ama, mas a todos os ímpios serão destruídos. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre.
Grato pela tua companhia. Se o Senhor nos permitir, nós retornamos amanhã para mais um episódio da nossa leitura bíblica anual. Até lá!